Olá, bom dia e a paz do Senhor a todos os nossos queridos, amados, amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Quem vos saúda neste momento é o seu amigo, irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa. E eu desejo aqui deixar mais uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, nessa manhã. Eu não sei também fazer um bom conteúdo que venha agradar a todos, mas a única coisa que eu faço é sempre deixar uma palavra a todos os nossos amigos aí do Quai. Glória a Deus, para a honra e a glória do Senhor. E eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus, no Salmo de número 19, na Bíblia Sagrada, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Muito bem. Eu li aqui no Salmo 19, do versículo 1 até o versículo de número 4. E nós sabemos que, aleluia, aqui nesse salmo, o salmista, aleluia, ele fala sobre a criação de Deus, né? E a sua palavra que revela a grandeza de Deus. Aleluia. A criação de Deus e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, elas que revela a grandeza do nosso Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas até nos criticam e até nos perguntam: você já viu Deus? Você conhece a Deus? Eu faço uma recomendação para você nesse momento. Se você quer ver o Deus grande que é a qual você se pergunta muitas vezes, observe a natureza. Observe tudo que ele criou, tudo que ele fez. Tudo que existe embaixo do céu, em cima da terra, teve um Criador. E esse Criador foi Deus. Então, Deus criou a própria natureza. Então, através da natureza, você pode ver quanto Deus é grande nas nossas vidas. E aqui neste salmo, nós vemos uma meditação de Davi. Davi, ele começa a meditar sobre, aleluia, a criação, né? Ele começa a meditar sobre a criação, ele medita sobre a palavra e ele medita sobre o perdão de Deus para nós. Aleluia. E então ele, o salmista, ele está refletindo sobre a nossa pecaminosidade, né? Como homem. Observamos que à medida que Deus se revela na grandeza e complexidade da sua natureza. Nós vimos aqui nos versículos, primeiro até o versículo 6, que começa assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, ele anuncia
a obra da mão de Deus. Então nós observamos e aprendemos que sobre o poder de Deus sobre as nossas meditações. Nós temos que entender que nós somos seres limitados aqui na terra e que o poder pertence a Deus. Aleluia. O salmista também, ele disse, glória a Deus, ele disse, aleluia, no Salmo de número 62 e versículo de número 11, se não me foge da memória, ele disse: uma coisa disse Deus e duas vezes ouvi, e o poder pertence a Deus, né? Aleluia, aqui ó, uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então nós somos uns seres limitados e temos que entender que o poder pertence a Deus. Quando o salmista disse, uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi, ele estava dizendo que ele ouviu com os dois ouvidos. E ele ouviu Deus falando com ele a primeira vez, né? E depois Deus continuou falando, aleluia, na sua mente, através do que ele já tinha ouvido. Então observamos aqui que à medida que se revela através das Escrituras Sagradas, do versículo 7 até o versículo 11, nós possamos aprender sobre a sua santidade, né? E a nossa pecaminosidade. Nós aprendemos sobre a santidade de Deus e sobre a nossa pecaminosidade, do versículo 7 ao versículo 11. Então observamos que à medida que se revela através de experiência diária, nós observamos aqui que no versículo 12 a 14, nós possamos aprender também sobre o seu perdão, aleluia, que pode nos livrar da culpa. Olha que coisa interessante, nós aprendemos aqui do versículo 12 ao 14 sobre o perdão que nos livra de toda a culpa, aleluia. Então nós estamos cercados, nós estamos aqui neste Salmo 19, nós estamos cercados por uma fantástica demonstração, aleluia, da habilidade de Deus. Porque aqui diz que os céus dão a dramática evidência, aleluia, de sua existência e do seu poder. Glória a Deus. Os céus, ele dá a dramática evidência do amor e cuidado que Deus tem para com toda a humanidade. Deus tem cuidado para toda a humanidade. Então, veja bem, na opinião de algumas pessoas, acha que o universo surgiu do nada. Mas dizer que o universo surgiu por um acaso é um absurdo, pois a sua complexidade e organização apontam para um Criador, né? Um Criador que o projetou, aleluia, pessoalmente. E quando nós olharmos, aleluia, para a natureza e para o céu, nos dá um motivo para nós agradecer a Deus por tal beleza magnífica e pela verdade que revelam a respeito do Criador.
Aleluia. Queridos amigos, queridos irmãos, eu faço uma recomendação para você. Se você quiser entender mais sobre a criação, começa a examinar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela vai ensinar corretamente sobre a criação, mas também ela vai ensinar sobre o Criador, que é o nosso Deus. Começa a ler em Gênesis e vai lendo, vai entendendo a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não lança em rosto, mas Ele dá deliberadamente. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Você quer ter certeza de que o universo foi criado por Deus? Examine a Bíblia Sagrada, que ela vai te dizer. Aleluia. Se você for ler a Bíblia, ela vai te dizer. A mim, ela está dizendo já. Tá? Agora falta você examinar a Bíblia Sagrada. Aleluia. Alguém poderá ouvir essas minhas palavras e dizer o seguinte, mas a Bíblia é papel, né? Papel foi feito por mão de homem. Papel aceita tudo. Quem escreveu a Bíblia foi homem, né? Realmente, será que Deus ia deixar de usar um homem que ele criou, um homem que ele fez com as suas próprias mãos? Ele ia usar o quê? Um animal para escrever a Bíblia? Medita nessa palavra. É um vídeo curto, né? Mas gostaria que você compartilhasse esse vídeo, ouvisse, assistisse esse vídeo aí até o final, compartilha, curte esse vídeo e me segue aí também, que eu também vou seguir você. Amém? Glória a Deus.